Existem dezenas de marcas de adesivo que variam de 50 até R$ 600. E nesse caso, você não vai fazer a escolha pelo valor. A sua escolha nesse caso vai depender de duas variáveis, sendo o teu nível de habilidade e também o ambiente em que você vive. Nós vamos entender melhor que a umidade e a temperatura do ambiente influenciam diretamente no tempo de secagem do nosso adesivo. Então, por exemplo, se você mora numa cidade muito seca, você não vai poder comprar o mesmo adesivo de uma profissional que mora numa cidade muito úmida, se vocês tiverem o mesmo nível de habilidade. E como que você faz para saber, então, qual é o adesivo que você tem que utilizar? Então, você tem que saber, primeiro, as referências da sua cidade, e você vai saber disso com um higrômetro, que vai aparecer numa imagem para você. E você precisa da ficha técnica dos adesivos. E o que é essa ficha técnica? É um amontoado de informações que diz sobre a umidade e a temperatura ideais para aquele adesivo que você está comprando. Também diz o tempo de secagem, o nível de fumê, ou seja, se ele é um pouco mais forte ou um pouco mais leve, e a viscosidade desse adesivo. O armazenamento correto deve ser feito em um pote hermético com a sílica inteligente. E o que é a sílica inteligente? Ela é a mesma sílica tradicional, só que ela é azul, e quando ela recebe uma quantidade muito elevada de umidade no ambiente, ela transforma-se em rosa para indicar a necessidade de troca. A sílica é um material dessecante, ou seja, ela retira a umidade do ambiente. Ela puxa a umidade para ela. Então, por isso que quando você coloca a sílica dentro do pote hermético, ela vai tirar a umidade do pote e vai puxar para ela. Mas você não pode deixar o teu adesivo num pote cheio de umidade. Então, por isso que assim que ela começar a ficar rosa, você tem que fazer a troca dessa sílica para uma sílica nova, para que ela esteja completamente sem umidade. Apesar de alguns fornecedores ainda recomendarem o armazenamento do adesivo dentro da geladeira, aqui no estúdio a gente prefere não fazer, a gente realmente coloca dentro do pote hermético com a sílica. Sempre trabalhamos dessa forma e funciona. E acreditamos que quando você coloca alguma coisa dentro da geladeira, ele sofre por um processo de condensação. E justamente não pode entrar nenhum tipo de umidade e água dentro do pote do adesivo. Por isso que pra gente isso não faz sentido. Mas eu conheço diversas outras colegas de profissão que colocam o adesivo dentro da geladeira e consideram que esse é o armazenamento correto. Tem alguns assuntos na nossa área que não tem exatamente um certo e um errado, mas sim aquilo que funciona para cada profissional. Se para você, na tua cidade, funciona deixar na geladeira e você percebe que não tem problema de durabilidade, que a tua cliente volta para manutenção cheia de extensões, então você pode continuar fazendo dessa forma. O primeiro item que você deve comprar é o higrômetro. É ele que determina a umidade e a temperatura do ambiente. E não adianta você olhar no Google para saber qual que é a umidade e a temperatura da tua cidade. Você realmente precisa colocar um higrômetro dentro do teu ambiente, dentro da tua sala, para saber com precisão qual é a umidade e a temperatura e a variação que acontece durante o dia. Às vezes de manhã pode estar muito quente, muito seco, e ao final da tarde está muito úmido e muito frio. Então existe essa variação e você vai ter que se adaptar a ela. Por quê? Porque a umidade, ela influencia diretamente no tempo de secagem do adesivo. Porque lembra que eu falei que o teu nível de habilidade vai depender do qual tipo de adesivo que você quer e, consequentemente, o tempo de secagem do adesivo? Então, vamos dar um exemplo. Você mora numa cidade extremamente úmida e você é uma profissional iniciante, ou seja, você precisa de um adesivo de secagem lenta. Porém, como a tua cidade é úmida, os adesivos têm a tendência de secar com mais rapidez, porque quanto maior a umidade, mais rápido é o tempo de secagem do adesivo. Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você for comprar esse adesivo, se você não tiver ar-condicionado. Se você tiver ar-condicionado, o teu problema está resolvido. Você vai ligar o ar-condicionado vai secar o teu ambiente e aí você vai conseguir trabalhar com qualquer tipo de adesivo. Mas se você não tiver o ar-condicionado, é você que vai ter que se adaptar ao ambiente e não o ambiente ao seu adesivo. Então, você mora em uma cidade úmida, você precisa de uma cola de secagem lenta e você não tem ar-condicionado, ou seja, você não consegue baixar a tua umidade. Você até pode tentar comprar um desumidificador, mas para o desumidificador funcionar, você vai precisar estar numa sala bem pequena. Caso contrário, ele não vai funcionar. Então, digamos que você não teve um resultado muito satisfatório com o uso do desumidificador. Então, você vai ter que achar um adesivo que tenha uma secagem muito lenta, aproximadamente 7, 8 segundos, para que com essa umidade elevada, esse adesivo que seca em 8 segundos, seque em uma quantidade menor de tempo. Ou seja, se você comprar um adesivo com uma secagem muito rápida, o que vai acontecer? Algo que a gente chama de falsa colagem ou falsa aderência. É quando parece que a extensão colou, mas na verdade ela não colou. Então vejam se vocês conseguem entender a essência disso. Eu vou colocar para vocês uma tabelinha com um exemplo de 2 adesivos bem conhecidos e a diferença do tempo de secagem de cada um nas mesmas condições do ambiente. Então, você vai perceber que um é mais lento do que o outro na mesma condição de umidade. E aí você precisa
precisa ver se você se encaixa em uma dessas condições para fazer a compra correta do teu adesivo. Você também pode fazer adaptação no ambiente ao contrário. Por exemplo, você mora numa cidade muito seca. E aí você pode utilizar ou um adesivo de secagem bem rápida, porque se você está numa cidade seca, a umidade não está influenciando nesse adesivo. Aí você vai ter que comprar um adesivo de 2 segundos, de 3 segundos, de 1 segundo se você for uma profissional experiente. Agora, se você estiver numa cidade seca e tiver um adesivo de secagem lenta, aí você vai ter que comprar um umidificador, ou seja, você vai ter que jogar a umidade nesse ambiente para elevar um pouco a umidade e você conseguir trabalhar com aquele adesivo. Outra relação importante a se saber é sobre a temperatura. Temperaturas mais altas amolecem e dificultam a secagem, e temperaturas mais baixas aceleram a secagem. Então, quando vocês forem ligar o ar-condicionado para fazer o controle da umidade, vocês têm que lembrar que o ar-condicionado vai estar esfriando o ambiente, ou seja, você também vai estar mexendo na temperatura. Então, vocês têm que se atentar para não deixar o ambiente muito frio, porque se ele estiver muito frio, ele também vai acelerar o tempo, ele também vai acelerar a secagem do adesivo. Então, percebam, você está ligando o ar-condicionado para retirar a umidade do ambiente, para fazer com que o adesivo não seque tão rápido. Mas aí, você está baixando a temperatura do ambiente. E baixar muito a temperatura do ambiente também vai fazer com que o adesivo seque muito rápido. Então, você tem que achar um meio termo, que você consiga baixar um pouco a sua umidade, mas não deixar a tua temperatura tão baixa a ponto de também influenciar na secagem do adesivo. Então, dizem que uma temperatura indicada é em torno de 18 até 22 graus e que a umidade é de 45 a 55%. Mas isso vai depender do que você considera melhor. Então percebam que esse assunto é realmente muito complexo e ele faz toda a diferença no procedimento, porque interfere diretamente na durabilidade e no teu desempenho durante o procedimento. Por isso que é tão importante vocês estudarem a parte teórica para depois você conseguir executar o procedimento.